Fala galera, preparados para gabaritar a prova de história? Se você está preparado para um belo 10, vem comigo. Meu nome é Fernanda, sou professora de Humanas e produzo constantemente materiais desse tipo para você. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, me segue para se tornar um aluno nota 1000. Hoje vamos falar sobre liberté, igualité e fraternité. Isso te remete a algo? Não? Robespierre, jacobinos, girondinos, nada ainda? Revolução, galera! O tema do dia é a Revolução Francesa. Então, antes de viajarmos para a França, já curte o vídeo, se inscreve no canal, pois tenho muito mais conteúdos como esse para você. Já começo adiantando que a Revolução Francesa vai ser a responsável por tirar a França do absolutismo e instaurar uma república. E ela vai inspirar eventos pelo mundo todo e eu vou te explicar o porquê. No final do século XVIII, a França era um país extremamente agrário, com sua produção estruturada no modelo feudal, completamente atrasada em relação ao seu arqui-inimigo, a Inglaterra, que já estava iniciando seu processo de revolução industrial. O poder político estava todo concentrado nas mãos do rei, o que nós vamos chamar de absolutismo monárquico. A vida na França era dura, o país estava saindo de uma série de guerras, a sociedade estava marcada por uma série de desigualdades sociais, políticas e econômicas, e ela era dividida em 3 estamentos sociais: o clero, a nobreza parasitária e o terceiro estado, que era composto principalmente pela burguesia, camponeses e trabalhadores urbanos, o que na época equivalia a mais de 80% da população. E a vida dessa classe era marcada pela pobreza, fome e condições de trabalho precárias. E aí uma observação importante sobre uma sociedade estamental é que ela não permitia a mudança de classe social ou estamento. A classe que você nascesse seria a que você iria viver toda a sua vida até a sua morte. Por que eu chamei a nobreza francesa de parasitária? Porque eles não contribuíam com nada para a sociedade. Não trabalhavam, não pagavam impostos e ainda geravam muitos gastos para o Estado, que mantinha eles e seu estilo de vida super confortável e exagerado. Logo, o terceiro estamento sofria com altos impostos pagos à nobreza e a escassez de alimentos por conta de uma seca que havia assolado a França uns anos antes. Os trabalhadores urbanos também enfrentavam dificuldades com longas jornadas de trabalho, baixos salários e uma inflação que estava nas nuvens. A burguesia e parte da nobreza vão se unir em prol de um bem comum: chutar o rei Luís XVI para fora do trono, ou simplesmente acabar com seu poder absoluto. Vocês lembram que no absolutismo o rei detinha todo o poder e podia tomar qualquer decisão sem ser questionado? Aí vocês me perguntam: mas como, professora? Como ninguém questionava as decisões absurdas do rei? Por conta do direito divino, galera. Esses monarcas, eles afirmavam que seu poder era de origem divina, ou seja, que eles eram escolhidos por Deus para governar. E ninguém questiona Deus, né? Somado a tudo isso que estava ocorrendo na França, nós vamos ter as maravilhosas ideias iluministas. E essas ideias, elas estavam sendo propagadas pelos 4 cantos do país. Ah, professora, vocês vão pensar, mas o que foram essas ideias iluministas? Isso é um assunto que dá pano pra manga e já é tema de um outro vídeo, vou deixar o link aqui pra vocês. Não esquece de seguir o canal pra acompanhar, hein? Mas como eu tenho um coração muito bom, vou resumir pra vocês relembrarem. O iluminismo foi um movimento intelectual e cultural que surgiu na Europa durante o século XVIII. Ele promovia a razão, a ciência, a liberdade individual e a igualdade como valores fundamentais para a sociedade. Ou seja, ele vai valorizar a ciência após muitos anos de uma sociedade teocentrista, aquela que valorizava a religião e ignorava a ciência. E aí, durante o período que antecedeu a Revolução Francesa, muitos filósofos iluministas como Voltaire, Montesquieu, Rousseau e Diderot, eles expressaram abertas críticas ao sistema político e social existente na França. Suas obras e ideias circularam amplamente entre a classe educada e a burguesia, ajudando a disseminar conceitos que desafiavam o absolutismo monárquico e defendiam uma ordem social mais justa. Mas e o Luís XVI? O que ele estava fazendo nessa bagunça toda? Ele sabia e via o buraco que a França estava se afundando cada vez mais. Ele vai tentar aplicar algumas ideias iluministas, ou seja,
ele vai tentar se tornar um déspota esclarecido. Então, vai ser dele a ideia de convocar uma reunião com o clero e a nobreza. Essa reunião vai ser a famosa Assembleia dos Notáveis. E agora vocês devem estar se perguntando, mas e o terceiro estamento, Fernanda? Os burgueses, os camponeses, onde eles entram nessa história de reunião? E aí eu vou contar uma história triste para vocês. Eles simplesmente não entram. Eles não tinham direitos políticos, lembram? Óbvio que a Assembleia dos Notáveis não vai dar em nada, porque o clero e a nobreza, eles não queriam perder seus privilégios, né? Aí, um ano depois, Luís vai convocar uma segunda reunião, só que dessa vez ele vai convidar representantes dos 3 estamentos. O voto não era por pessoa, era por estamento, o que não vai dar em nada de novo. Porque o terceiro estamento queria mudanças na sociedade, já que estava tudo péssimo para eles, mas o primeiro e o segundo queriam que as coisas permanecessem exatamente do jeito que estavam, pois estava muito confortável para eles. Não pagavam impostos, não trabalhavam, eram sustentados, davam vários bailes de gala, a vida era uma grande festa. Que é mais do que da vida, né? A reunião, mais uma vez, não vai causar mudanças, mas o rei já vai começar a sentir a insatisfação popular e ele vai tremer na base. O rei vai tentar cancelar a reunião e liberar todo mundo para ir embora para suas casinhas, mas a galera do terceiro estado vai bater o pé e vão fazer um juramento de que não sairiam da reunião enquanto não tivessem mudanças efetivas. E assim vai ocorrer a Assembleia Constituinte. Agora que eu já deixei vocês por dentro das tretas que estavam rolando na França, vamos à explosão da Revolução Francesa. Era uma vez... Tô brincando, galera. Mas tudo vai começar com a tomada da Bastilha. A Bastilha era uma antiga prisão localizada em Paris e simbolizava o poder do regime absolutista, porque todos os inimigos do rei ou pessoas que de alguma forma questionassem ou ameaçassem seu poder iam parar lá, presos. Então, a tomada da Bastilha pela população vai ocorrer no dia 14 de julho de 1789 e foi um dos eventos mais significativos da Revolução Francesa. A população vai invadir essa prisão e isso vai inflamar o início de uma série de tumultos e revoltas populares por toda a França. Essa invasão vai representar o enfraquecimento do poder real e vai fortalecer a Assembleia Nacional na busca por reformas políticas e sociais mais amplas. E aí, nesse fuzuê todo que estava ocorrendo, teremos algumas figuras centrais de grande importância para a Revolução. O primeiro deles, os sans-culottes. Podemos dizer que eles foram o motor da Revolução Francesa. Eram pessoas que lutaram e se envolveram de verdade na Revolução. Eram compostos por artesãos, trabalhadores e pequenos proprietários. Somados a eles, vamos ter outra parte também lutando por mudanças que serão os jacobinos e os girondinos. Os girondinos era a galera que representava a direita, eram burgueses ou nobres, eles tinham ideias mais conservadoras em relação à revolução, queriam mudanças, mas não tantas. Já os jacobinos queriam grandes reformas, poder ao povo, poder para todos, entre outras coisas. Então eles eram bem mais radicais em suas ideias para a revolução. Os girondinos e os jacobinos vão começar a brigar entre eles pelo poder. Através da Assembleia Constituinte, vamos ter a abolição das leis feudais que ainda tinham na França. Então, agora que vão começar a acontecer as mudanças de verdade. Através disso, vamos ter a aprovação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que vai ser de fundamental importância para aquele período e para a posteridade. Ela vai representar o início dos direitos individuais e vai trabalhar a ideia de que todos nascem iguais perante a lei. Isso vai levar ao fim dos títulos de nobreza. Depois vamos ter uma outra assembleia acontecendo, que vai ser a Constituição Civil do Clero. Através dela, vamos ter a separação da Igreja e do Estado, a defesa do Estado laico. A revolta teve várias fases e muitas mudanças significativas ocorreram durante esse período. A monarquia absolutista foi abolida, a nobreza perdeu seus privilégios, os direitos individuais e liberdades foram proclamados, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi adotada em 1789 e foi um marco importante estabelecendo os princípios fundamentais da liberdade, igualdade e fraternidade. Então a Revolução ela também vai testemunhar a ascensão de líderes como Robespierre, dos Jacobinos, que vai liderar o período conhecido como Reinado do Terror. Muitas
cabeças vão literalmente rolar nesse período, já que as guilhotinas serão amplamente utilizadas para cortar cabeças de pessoas que fossem suspeitas de conspirarem contra a Revolução. Isso foi possível graças à aprovação da Lei dos Suspeitos, que autorizava a prisão e morte dos considerados antirrevolucionários. Nessa mesma altura, as igrejas eram fechadas e os religiosos obrigados a deixar seus conventos. Aqueles que se recusavam a jurar a Constituição Civil eram executados. As execuções tornaram-se um espetáculo popular, pois aconteciam diversas vezes ao dia e em praça pública. Então imagina a população daquela época. Fulana, mais tarde te encontro na praça. Hoje tem guilhotinamentos, hein? Ai, que ótimo, vamos levar as crianças. Para os ditadores, a guilhotina era uma forma justa de acabar com os inimigos. Porém, essa atitude causava muito medo na população, que vai se voltar contra o Robespierre e vai o acusar de tirania. Esse período, o do terror, só vai terminar com a morte de Robespierre, que será guilhotinado. Ironias da vida, né, galera? Até o próprio rei vai perder a cabeça nesse período. Após a morte de Robespierre, os girondinos vão tomar o poder e vai se iniciar o período do Diretório, que vai ser bem mais tranquilo comparado aos períodos anteriores. Em 1799, o jovem general Napoleão Bonaparte vai assumir o poder e estabelecer o consulado, pondo fim à fase revolucionária e inaugurando o período conhecido como Primeiro Império Francês. Esse período também é tema de um outro vídeo, eu vou deixar o link para vocês. A Revolução Francesa, ela teve um impacto duradouro na história e na política. Ela vai promover o conceito de nacionalismo, vai influenciar movimentos revolucionários em outros países e vai inspirar a luta por direitos e liberdades civis em todo o mundo. Além disso, a Revolução vai deixar um legado de ideias e valores que vão moldar a política moderna, incluindo o republicanismo, o liberalismo e a igualdade perante a lei. Todo esse movimento gigantesco vai acontecer em um período de somente 10 anos, que vai de 1789 a 1799. É isso, gente. Chegamos ao fim da nossa Revolução Francesa. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Já aproveita e envia ele para dar aquele salve no amigo que vai fazer prova amanhã e não revisou o conteúdo. E deixa aqui seu comentário sobre o próximo tema que você quer ver aqui no meu canal.